Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos vídeos sobre aparelho respiratório, hoje nós vamos ver laringe, certo? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá? Mas vai ter bastante informação. Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Eu vou ocultar algumas estruturas que não são tão importantes, alguns fascículos específicos, certo? Porque nós vamos fazer vídeos específicos sobre algumas estruturas, certo? Então, eu vou tentar ser bem genérico, né, nesse vídeo, porque vai ser bem longo, né, tem bastante informação, mas claro, ressaltando os principais pontos, as principais estruturas, tá bom? Se faltar alguma informação para o seu estudo, né, nós vamos fazer vídeos específicos, pode ficar tranquilo, né? Mas também complemente, né, todo esse conteúdo que eu estou passando aqui com o seu atlas, com o seu guia referência, certo? Para você, né, complementar tudo isso, tá bom? Já deixa o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal, dá essa moral aí pra gente, beleza? E bora lá, vamos começar aqui, pessoal. Então, anatomia, aparelho respiratório parte 5, laringe. Então aqui, pessoal, só uma revisão para a gente já fazer o gancho com o assunto de hoje, né? Nós estudamos lá nariz externo, fossas nasais, seios paranasais, faringe, né? E nós paramos aqui, ó, na laringofaringe, certo? Lembrar que a faringe é um órgão tanto do sistema respiratório quanto do digestório, certo? Então aqui nós vamos ver no vídeo de hoje a laringe, tá? Algumas relações importantes que eu trouxe aqui para vocês. Superiormente à laringe, nós encontramos o osso hioide aqui, que tem relação com a laringe, né? Alguns ligamentos, membranas, que nós já vamos ver com mais detalhes. Posteriormente à laringe, nós encontramos o esôfago aqui, beleza? E inferiormente à laringe, continuação dela, nós encontramos a traqueia, que é o tema do próximo vídeo. Tá? Lembrar que a comunicação entre a laringofaringe e a laringe é feita através do ádito da laringe. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante aqui, que a laringe ela se encontra na porção anterior do pescoço. Então a gente consegue aqui palpar o pomo de Adão, sentimos aqui a cartilagem tireoide, certo? A cartilagem cricoide, certo? O ocioide aqui a gente também dá para sentir nessa porção anterior. Então a gente se localiza mais ou menos por essas estruturas, por isso que é tão importante. Tá bom? Avançando lá então. Começando aqui com as cartilagens que formam a laringe. Nós temos 3 cartilagens ímpares e 3 cartilagens pares, certo? Das cartilagens pares, nós temos as cartilagens aritenoides, que são essas aqui que eu estou passando o mouse, certo? Em cima delas, nós encontramos as cartilagens corniculadas, tá? E esse pontinho aqui, ó, essa gotinha, digamos assim, né, bem pequenininha, é a cartilagem cuneiforme. Só que a cartilagem cuneiforme, ela é inconstante, ou seja, não está presente 100% das vezes, tá bom? Essas aqui, então, são as cartilagens pares. Ó, nós temos tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Lembrando que isso aqui é uma vista posterior, tá bom? Das cartilagens ímpares, nós temos aqui ó, a epiglote. Né? Essa porção aqui de afunilamento da epiglote é chamada de pecíolo. Tá? Nós temos a cartilagem tireoide aqui, tá bom? Que é uma cartilagem ímpar. E por fim, nós temos a cartilagem cricoide. Tá bom, pessoal? Existe mais uma cartilagem que eu vou comentar no final do vídeo, tá bom? Um ponto extra. Então, fique até o final do vídeo aí, tá? E vou dar mais informações lá. Beleza, pessoal? Avançando lá, então. Então, assim, pessoal, algumas estruturas importantes. Existem diversas outras estruturas, né? Mas, igual eu falei, fazendo um filtro aqui, para orientar, né, as estruturas mais importantes, eu trouxe essas aqui para vocês. Poderíamos ficar aqui, por exemplo, falando da cartilagem tireoide sobre todas as estruturas, né? Ó, corno superior, corno inferior, lâmina aqui, esquerda, direita, incisura e assim vai, né? Então eu filtrei um pouco, tá? Pra trazer aqui de uma forma mais genérica para vocês as estruturas mais importantes. Todos esses detalhes,
nós vamos ver em vídeos específicos, tá bom? Então, iniciando lá, cartilagem aritinoide, são essas duas aqui, ó, né? Elas possuem aqui 3 estruturas importantes. A primeira delas é esse processo aqui, ó, que é chamado de processo vocal. O ligamento vocal vai se inserir aqui, tá? Ó. E atenção para esse ponto, porque o processo vocal, ele é mais anterior e medial. Por que eu estou te falando isso? Para você não confundir com o processo muscular, que é esse aqui que eu estou passando o mouse agora, ó. Ele é mais posterior e lateral, tá bom? O processo muscular, nós vamos encontrar a inserção de alguns músculos. Nós já vamos ver mais para frente aí, tá bom? E a terceira estrutura é a fossa triangular aqui, ó, da cartilagem aritinoide. Avançando para a cartilagem tireoide, perdão. Nós temos aqui o pomo de Adão, que é essa porção aqui anterior, né, ou proeminência laríngea, como você preferir. Deixa eu voltar aqui na imagem para ficar melhor de ver. Então, ó, pomo de Adão ou proeminência laríngea, que é essa aqui. E aqui nós temos a incisura tireoide, tá bom? Da parte da cartilagem cricoide, né, a cartilagem cricoide ela possui um formato de anel. Então, ó, nessa imagem nós conseguimos ver esse formato, ó, uma porção mais larga e uma porção mais afinada aqui, certo? Essa porção mais larga é chamada de platô da cartilagem cricoide, enquanto que essa porção mais afinada é chamada de arco. Atenção que o platô ele se localiza na porção, ó, posterior, né? Enquanto que o arco se encontra na porção anterior. Beleza? Iniciando a parte da artrologia, pessoal, igual eu disse, né, na parte de cartilagem, existem diversos ligamentos, membranas, né? Então, passando um filtro aqui. A primeira membrana que eu quero trazer para vocês é a membrana que está presente entre o ocioide aqui e o bordo superior da cartilagem tireoide, que é a membrana tireoide, tá bom? Atenção para essa membrana, porque nas porções laterais dela aqui, ó, nós encontramos esse forame, que é um canal de passagem para algumas artérias, veias e nervos, que nós vamos, né, ver com mais detalhes nos próximos slides, tá bom? Agora, o ligamento entre o ocioide, ó, e a cartilagem epiglote é chamado de ligamento ilioepiglote, tá bom? A terceira membrana aqui seria a membrana cricotraqueal, né? O crico de cartilagem cricoide e traqueal, envolve a traqueia. No caso aqui em específico, seria o primeiro anel traqueal, aqui, seria esse aqui que eu estou passando o mouse, né? Então, a membrana que fica entre essas duas estruturas é chamada de membrana cricotraqueal. Já a membrana que está localizada entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide é chamada de membrana cricotireoidea, certo? E aqui, por fim, o ligamento tireoepiglótico, que ele se estende aqui, ó, desde a face interna da cartilagem tireoide até o pecíolo da cartilagem epiglótica, tá bom? Outras estruturas importantes aqui da parte da artrologia. Fundamental aqui, um ponto, né, bem importante, seria o ligamento vocal, que ele se estende aqui, ó, desde a face interna da cartilagem tireoide até o processo vocal da cartilagem aritinoide, certo? Essas duas estruturas que eu vou explicar aqui agora, pessoal, elas dão um aspecto tubular da laringe. Então, elas vão delimitar certas as paredes, digamos assim, da laringe. Por isso que eu preciso que vocês imaginem, né, esses bastõezinhos aqui, meio que no 3D, eles rotacionando assim, ó, no 3D, para dar aquele aspecto de funil, certo? Para você entender esse aspecto tubular, né, essas paredes da laringe, certo? Então, ó, o primeiro, esse aqui em azul roxo, é chamado de membrana quadrangular. Ela se estende desde aqui dos bordos laterais da cartilagem epiglote até a cartilagem aritinoide aqui embaixo, certo? Nessa imagem, como é uma imagem 2D, a gente não consegue visualizar isso 100%. Por isso que eu disse para você tentar imaginar esses bastõezinhos rotacionando assim na terceira dimensão, né, para formar ali um funil, né, que dá o aspecto tubular, tá bom?
A segunda estrutura importante aqui, essa em vermelho, é chamada de cone elástico. Ela se estende desde a cartilagem cricoide até aqui o ligamento vocal. Mesma coisa, imagine isso no 3D rotacionando, né? Então, ela tem o formato, né, de funil mesmo, né, um cone, né? E vai dar o aspecto tubular da laringe, certo? A união de todas essas estruturas que dão esse aspecto tubular, delimitam certas paredes da laringe, formam a membrana fibroelástica, ou seja, a união aqui da membrana quadrangular, do cone elástico, dessas membranas que nós comentamos agora há pouco, todas que têm a função, né, de dar o aspecto tubular, delimitar paredes, formam a membrana fibroelástica da laringe. Beleza? Agora, pessoal, sobre a segmentação, ou as zonas da laringe. O ponto de referência que nós temos aqui é a região glótica, onde nós encontramos aqui, ó, as pregas vestibulares, né, que são essas maiores aqui que eu estou passando o mouse, né? As pregas vocais, que são essas aqui que eu estou passando o mouse agora, né? E entre elas nós encontramos um espaço que é chamado de ventrículos de Morgane, que é esse aqui que eu estou passando o mouse agora. Ó. Então, nós encontramos esse ventrículo de Morgane tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Na porção superior do ventrículo de Morgane, aqui é onde eu estou passando o mouse, existe um sáculos que produzem uma secreção que lubrifica, ó, ele desce aqui, né, secretado, aqui, ele chega até as pregas vocais e ele tem a função de lubrificar as pregas vocais, certo? O excesso dessa secreção ou a própria drenagem dessa secreção é feita pela fosseta de Meckel, que se encontra nessa porção central aqui da região glótica. Beleza, pessoal? Lembrando que nós temos como referência a região glótica. Então, a região que está acima da glote é chamada de supraglótica e a que está abaixo é infraglótica. Aqui na porção supraglótica nós temos como estrutura importante o ádito da laringe, tá bom? Que é aquela abertura que faz a comunicação com a laringofaringe. Beleza? Iniciando agora a parte da miologia, pessoal. Só um comentário, né? Existem fascículos específicos que têm nome próprio, tudo, né? Vamos deixar isso aí para vídeo específico, tá bom? Aqui eu vou comentar os músculos mais importantes, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui com o músculo aritenoide transverso e aritenoide oblíquo, que são esses dois aqui da flechinha azul. Né? O transverso é esse aqui, né? E o oblíquo é esse que sobe aqui pelos bordos do ádito da laringe. Né? Então, esses são os dois músculos aritenoides. Aritenoides porque eles se localizam entre as cartilagens aritenoides. Então, eles vão fechar, né, aproximar as duas cartilagens, o que faz, né, a adução ou fechamento da glote. Né? Porque, deixa eu voltar para ficar um pouquinho mais visível isso que eu estou comentando agora. Então, ó, os músculos aritenoides eles se encontram aqui, ó, entre as cartilagens aritenoides. Né? Se eles se aproximam, né, é só você imaginar o ligamento vocal. Ele vai estar assim, né, ele vai se aproximar. Então, fechamento da glote. Tá bom, pessoal? Lembrando aqui, ó, só um ponto que eu esqueci de comentar com vocês. O espaço entre as pregas vocais é chamado de rima da glote. Né? Essa área entre as pregas vocais. Tá bom? Voltando aqui para a miologia. Então, o músculo aritenoide transverso ele é um músculo ímpar, enquanto que o músculo aritenoide oblíquo, que é formado por fibras do músculo aritenoide transverso, ele é um músculo par. Né? Então, ele parte aqui do músculo aritenoide transverso e sobe aqui, ó, mantendo relação com os bordos do ádito da laringe aqui. Beleza, pessoal? O outro músculo, e esse é um músculo bem importante porque ele possui características, né, diferentes dos outros músculos, seria o músculo cricoaritenoide posterior, que é esse aqui que eu coloquei a setinha preta. Né? Por que ele é importante? Porque ele é o único músculo que faz a abertura da glote. Né? Ele afasta ali os ligamentos vocais. Tá bom? Ele faz essa abdução. Né? Então, ele se estende aqui, ó, desde da cartilagem cricoide, ó, crico, até
a cartilagem aritenoide aqui, tá bom? Dando continuidade aqui na parte da miologia, nós temos o músculo cricoaritenoide lateral agora. Não confunda com o músculo cricoaritenoide posterior, né? O posterior é esse aqui que eu estou passando o mouse agora, tá? Esse aqui da flechinha verde, é o músculo cricoaritenoide lateral. Ele se estende desde a cartilagem cricoide até a cartilagem aritenoide, certo? Ele tem a função de de fechar a glote, de adução, tá? Então, só revisando ali que eu confundi um pouquinho. Músculo cricoaritenoide lateral, ele faz o fechamento da glote, certo? A adução da glote, beleza? E logo acima desse músculo, né, nós encontramos esse aqui que eu marquei com a setinha preta, o músculo tireoaritenoide, que se estende aqui desde a cartilagem tireoide até a cartilagem aritenoide. E ele faz o encurtamento das pregas vocais. Já comento melhor sobre esse músculo. Ele mantém uma relação bem importante com o ligamento vocal. Então, já comento. E esse aqui, pessoal, o músculo cricotireoide, é uma outra exceção, é um músculo bem importante, porque ele é o único músculo inervado pelo nervo laríngeo superior, né, pelo ramo externo, no caso, ou ramo muscular, como você preferir, certo? Todos os outros músculos que eu já citei e que eu vou citar são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, tá bom? Esse músculo em específico, o cricotireoídeo, é exceção. Ele é inervado pelo nervo laríngeo superior. E a função dele é de tracionar para a região anterior a cartilagem tireoide. É só você imaginar que quando esse músculo contrair, ele vai puxar, né, ó, nesse sentido aqui, a cartilagem tireoide, certo? Então aqui, pessoal, a relação com o ligamento vocal aqui, onde eu estou passando o mouse, é o ligamento vocal. Logo, né, do ladinho do ligamento vocal, né, lateralmente ao ligamento vocal, nós encontramos o músculo vocal, certo? E lateralmente ao músculo vocal, nós encontramos o músculo tireoaritenoide, certo? Então, é nessa sequência, de medial para lateral, nós encontramos ligamento vocal, o músculo vocal e o músculo tireoaritenoide, certo? Tanto o músculo vocal quanto o músculo tireoaritenoide, eles fazem o afrouxamento e o tensionamento, eles tensionam o ligamento vocal, certo? Que tem relação com a fonação, tudo. Então, essa relação aqui é bem importante, né? Porque o músculo vocal ele está bem justaposto aqui com o ligamento vocal, tá bom? Lembrando, né? Os dois tensionam e afrouxam o ligamento vocal, depende do estado de contração deles. Né? Se eles estão contraídos, eles tensionam. Se eles estão relaxados, eles afrouxam. Tá bom? Questão de vascularização, pessoal, vou ser bem objetivo aqui também com a parte de drenagem venosa. Né? A vascularização da laringe é feita pelas artérias laríngeas, no caso, tanto a superior quanto a inferior, sendo que a artéria laríngea superior é um ramo da artéria tireoídea superior, certo? Enquanto que a artéria laríngea inferior é um ramo da artéria tireoídea inferior. No caso aqui, pessoal, ó, lembra aquele foramezinho da membrana entre a cartilagem tireoide e a cartilagem e o ocioide? A gente tem aquele foramezinho na porção lateral, lembra? Ali passa o ramo interno do nervo laríngeo superior e a artéria laríngea superior, tá bom? Parte da drenagem venosa, nós temos, né, o mesmo nome, né, veia laríngea superior e veia laríngea inferior, né? Sendo que a veia laríngea superior é uma afluente da veia tireoídea superior, enquanto que a veia laríngea inferior é uma afluente da veia tireoídea inferior. Lembrar que a veia tireoídea inferior é um ramo direto ali dos vasos da base, ela não cai na jugular interna, tá bom? Já mostro isso melhor para vocês no programa 3D. Nós vamos fazer um vídeo também só comentando, mostrando tudo isso para vocês, tá bom? A parte da inervação, pessoal, esse aqui é um ponto muito importante, certo? Os nervos responsáveis pela inervação da laringe
Então, nervo laríngeo superior, nervo laríngeo recorrente e cadeia simpática paravertebral. Só que esses dois primeiros, os nervos laríngeos, são ramos do nervo vago, o 10º par craniano, certo? No caso, esse aqui da seta vermelha é o nervo laríngeo superior, enquanto que esse aqui inferior, da setinha preta, é o nervo laríngeo recorrente. Eles se encontram aqui, ó, e sofrem anastomose ao nível do recesso piriforme, tá? É um local, o recesso piriforme é o local, e essa anastomose é chamada de alça de Galeno. A anastomose, então, do nervo laríngeo superior com o nervo laríngeo recorrente é chamada de alça de Galeno. E essa anastomose ocorre ao nível do recesso piriforme, que é o local. Beleza? Então aqui, pessoal, alguns pontos extras para você que ficou até o final do vídeo, né? Eu vou começar essa parte extra, né? Comentando sobre aquela cartilagem a mais que nós encontramos aqui na laringe, né? Então, além dessas 3 cartilagens ímpares e essas 3 cartilagens pares, aqui, ó, entre o corno maior do ocioide e o corno superior da cartilagem tireoide, nessa porção mais condensada aqui, ó, que eu estou passando o mouse, às vezes nós encontramos uma cartilagem de ambos os lados, certo? Mas às vezes nós encontramos a cartilagem tritícia, tá? Atenção para essa cartilagem, que ela é bem importante, tá? Que às vezes cai em uma prova prática, tá bom? Então, a cartilagem que nós encontramos nesse segmento condensado é chamada de cartilagem tritícia, tá bom? Voltando lá para os outros slides. Pessoal, como parte extra aqui, eu trouxe para vocês os nervos laríngeos recorrentes, que são ramos do nervo vago. Então, aqui, ó, na imagem que eu trouxe para vocês, aqui, ó, o nervo vago descendo, né? Ele vai lá, ele segue, né, o caminho do esôfago, certo? Só que aqui, ao nível, ó, do cajado da aorta, aqui, ó, o nível do cajado da aorta e da artéria subclávia direita, o nervo vago, ele emite os ramos, né, nervos laríngeos recorrentes. E cada lado é diferente. Por quê? Porque o nervo laríngeo recorrente, do lado direito aqui, ó, isso aqui é uma vista posterior, pessoal, tá bom? Então, do lado direito, o nervo laríngeo recorrente, ele recorre à artéria subclávia direita, tá bom? Enquanto que do lado esquerdo aqui, ó, esquerdo, o nervo laríngeo recorrente esquerdo recorre o cajado da aorta, igual a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, tá vendo? Ele sobe lá em direção à laringe, tá bom? Então, atenção para esse ponto aí. Outro ponto, né, para compensar vocês aí, né, um bônus para vocês, são as valéculas e as pregas glossoepiglóticas. Então, ó, pelo nome, pessoal, glosso, lembre de língua, e epiglote, cartilagem epiglote. Então, são pregas encontradas entre a língua e a cartilagem epiglote. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês, ó, essa região onde vocês vão encontrar essas estruturas que eu estou citando agora, entre a cartilagem epiglote e a língua, tá bom? Então, nessa região aqui. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver melhor essas estruturas. Então, ó, são 3 pregas ao total, sendo uma delas a mediana e 2 laterais, né? Pregas glossoepiglóticas. No caso aqui, ó, prega glossoepiglótica mediana e as pregas glossoepiglóticas laterais aqui, ó, certo? Agora, pessoal, o espaço entre essas pregas, ó, no caso aqui, ó, espaço direito, né, espaço esquerdo, são chamados de valéculas, né? Valécula esquerda, valécula direita aqui, beleza? Então, o espaço é chamado de valécula, o espaço entre essas pregas. Beleza, pessoal? Ficou meio longo aí o vídeo de hoje, mas tenho certeza que está bem completinho, né? Então já dá essa moral pra gente, deixa o like, deixa um comentário de alguma estrutura que você não conhecia ou alguma estrutura que nós às vezes esquecemos de comentar, né? Deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Pode utilizar aqui os comentários do YouTube, beleza? E até a próxima. Próximo vídeo sobre traqueia. Abraço, pessoal.